Sou presidente e cofundador da Micropower, da comunidade Learning e Performance Brasil, membro do comitê de criação do CONAR, há mais de 10 anos, sou um dos vovôs da equipe e membro do conselho da BRH São Paulo. O tema, as práticas que fazem a diferença nas empresas de alta performance, do eixo gestão de pessoas, do nosso evento, cujo tema é Reinventar a Gestão, uma construção coletiva. E vocês vão começar a construir a gestão de performance das suas empresas a partir dessa sessão, tenho certeza disso. Teremos 3 palestrantes e um momento em que, ao final, teremos a resposta para as perguntas que vocês vão nos enviar por escrito. As meninas recolherão e entregarão para a gente aqui. Na primeira apresentação, que será feita em inglês, teremos a tradução simultânea e as interações serão todas em português. E a gente vai fazer a tradução simultânea disso também. E teremos 10 interações na primeira palestra. Ao final de cada uma das 9 práticas e depois das 9 práticas também uma interação. Pendurado na alça da cadeira de vocês, em algumas cadeiras, não todas, tem um pequeno dispositivo que é de votação. Esse é o dispositivo que vocês vão utilizar. Então, quem tiver esse dispositivo, pode utilizá-lo. Observe aí o momento. Vamos lá. Convidar inicialmente para subir ao palco, para a sua apresentação, o Sr. Jay Gemrow. Ele é vice-presidente sênior de pesquisas e cofundador do I4CP, Institute for Corporate Productivity. Tem se dedicado nos últimos 30 anos a identificar e analisar as principais questões e tendências que impactam a performance das pessoas e das organizações. Atualmente, ele e seu time estudam cerca de 150 tendências nos campos demográfico, social, econômico, tecnológico, político, legal e de gestão. Com vocês, Jay Gemrow. Uma salva de palmas. Thank you. No, okay, go. Yeah. I know one word in Portuguese. Obrigado. Thank you. Sorry. So I'm going to be talking about the 9 keys to performance management. But before we do, I'd like to go into what is performance management, does it really matter? And then what are the 9 keys? The things that we found historically through longitudinal research keep coming up over and over again as best practices. But first, I'll tell you a little bit about what we do, and then I will tell you a little bit about some of our research around performance management. So what we do is we're a research organization. We don't do consulting, and we have only corporate members as members of our institute. So we focus on revealing the people practices that drive market performance. Really, our research, we don't care about best practices or next practices or what IBM's doing or GE's doing. I want to know, does it really matter? And so we want to get into why something really does matter in people and does it really drive market performance. And what we mean by market performance is this, and I'm going to spend a little bit of time. I'm the head of research, so I'm a little bit of a geek. I like data, just like the speaker before us from Google. I like data a lot. And so how we define market performance. All of our studies, and we do about 30 studies a year, we build in a dependent variable around market performance. It's revenue growth, market share, profitability, and customer satisfaction. I want to know what companies in the top quartile, what they're doing with people practices. Those are what we call high-performing organizations. So you'll see in some of the data that I'll talk about HPOs. That's high-performing organizations. Those in the top quartile of all 4. I'll also show you the ones that are in the bottom quartile of all 4. Those are low-performing organizations. So you'll see some of that data. You'll also see correlations to market performance. So we take the data and we look at, this is a multivariate dependent variable, and I want to know what's correlated to that. And then we'll do regression analysis, and that's what we did with the 9 keys, to find out
what is predictive of effective performance management and what is predictive of market performance. So we used a large study on that. So we do a lot of data analysis on this stuff. So that's what we are. There's going to be a test on this at the end. So you've got to remember this kind of stuff. Okay? I'm only kidding. I know there's a delay. So that's what we do. What we've done over the years is we mined our data. So we've got 15 years worth of data, 6 years worth of really positive recent data. And we found there's 5 domains, or 5 people dimensions that drive market performance. Market, strategy, culture, talent, and leadership. Under that, we found that there's 5 outcomes out of that. And so when we looked at the outcomes, it's market, it's success, it's having loyal and committed customers. Strategy, it's all about executing strategy. Under culture, it's all about a change-ready, agile culture that's supportive. Leadership is about developing a highly engaged workforce. And with talent, it's effective management of talent. You notice I didn't say talent management. It's effective management of talent. And that's where performance management comes in. We've also seen out of those 5 outcomes, there's 25 key performance indicators. And you can see the correlations with market performance are over there. I'm not going to read all this for you, but the correlations with market performance, if you know anything about data, you know that when you have a multivariate dependent variable, 4 variables, and you get a 0.49 or a 0.50 correlation, that is extremely high. And so we've done longitudinal studies, and over again, we have the same thing. So you're going to see this when I talk about performance management, about how high the correlations are with market performance. So this is in our performance management research projects. We have a special group of companies, it's 25, that drive this kind of research. So we'll do longitudinal studies on the research. So it's a series of reports that we've done. The data reflects those organizations only with 1,000 or more employees, so we cut out the smaller companies. We adjust the process, the practice, and the technology, focusing on what high-performing organizations are doing differently and what correlates to market performance. So it's not just that a high-performing organization is doing it that matters. It matters if they're doing it and it does correlate to market performance. That's the only time it really matters to me. If I'm the CEO of the company, I don't care. Unless you can show me a business case of why I should be spending these millions of dollars on this process, that it's going to drive market performance, that's what I really care about. So that's some of the stuff around the studies. Now, this last study we did, we also did it in Brazil also. So we have a lot of results around Brazil. And it was interesting that Brazil is setting a good global standard. So we did a lot of stuff around a lot of countries in performance management. We found that Brazil, in performance management, you are doing a few things really excellent. There's a few things that you're not, but you're setting a good global standard. In fact, some of the things you're even doing better than some of the more advanced countries like the United States. So amongst our surveyed countries, Brazil had the largest percent of respondents reporting that individual performance goals were aligned with organizational goals. Only 49% of the companies in the United States said the same thing. And this has a high correlation with market performance and with excellence in performance management. Another one, 54% will likely provide training for supervisors. Highly correlated with effectiveness is a lot of training, okay? But only 33% in the United States. By the way, these percentages I'm showing you are not averages. We do a Likert scale, 1 to 5, and these are the ones who say high or very high extent, 4 or 5. So it's not average. It's only those who are saying that they're doing it to a high or very high extent. And they also rose to the top in using targeted development plans for employees in the lowest quartile compared to, so when you have low performing employees, you have targeted development plans, that's more than the United States. Still, Brazil has the lowest adoption rate of formal company-wide employee performance management process and for formal company-wide employee performance management appraisal. So where it was lacking in Brazil was having a consistent process across the whole organization. Okay, so there are a few things you're doing better than other companies, but that consistency wasn't there. Fair enough? So what is performance management? And if it wasn't such a big audience, I'd ask you to respond to this. You'd be surprised how many HR people don't have a good definition of what is performance management.
The clue to that is in its name. It's called performance management. It's not called compensation management. It's called performance management. So what is performance management? Well, there are a number of classic performance management systems, and at its basic level, it's goal setting, it's feedback, it's coaching, you give an appraisal, you give rewards, and you have a development plan, and it's a constant loop. That's the core of the classic. And then how organizations approach it, though, depends on the underlying performance model. So every company has, whether they say it or not, some sort of assumptions about what drives performance, what motivates people. And there's 7 classic models. And where it gets very complicated from that basic model is how you and your culture determine what drives performance. Is it compensation? Is it rewards? Is it incentives? Is it managers doing their job? Is it managers developing people? What is it that drives performance? So there's 7 classic models. So it does become really complicated. And that leads to the question, does performance management matter? And that's a big question. And even in the companies I work with, they're questioning it today. Some are actually getting rid of performance management. And I got to tell you, employees hate it. Managers hate it. The only people who seem to like it are HR professionals. And they're the ones who are doing this punishment on the rest of the organization that you call performance management. So the question is, does it really matter? And I've had companies get rid of it, and the walls did not come tumbling down. So what is it about performance management? Because we know, and I hate it too. Even in my own company, I hate it. And I don't do it well, even though I know you're supposed to. So what is it that it's supposed to do? When companies do it well, it has a high correlation with market performance. Most companies do not do it well. But when it is done well, it has a high correlation with market performance. So what is it you should be looking for? Well, in high-performing organizations, the systems support an organization-wide focus on high performance. So there tends to be a focus on performance management in high-performing organizations. This had a 0.23 correlation with market performance. And you can see the 57%, that's high market performers, do it to a high or very high extent, and only 30% of low market performers. So having this organization-wide goal seems to be very important. The second thing is performance process important. You know, the executive involvement is important. If you don't have that, it really hurts. That has a high correlation with market performance. But what is interesting in some of the high performers today, they're actually involving the board too, into the process, into the systems, especially when they're looking to look at the high potentials and high performers. The high-performing organizations, the process is seen as contributing to individual performance. High correlation with market performance, 0.23. So you can see how much high performers do this a lot more than low performers. It's all about performance management. So it increases, the individual performance levels. The strongest differentiator is when senior leaders consider performance management to be vital to the organization's success. When senior leadership believes in that, it tends to have more of a success. And that has a 0.24 correlation with market performance. Yet many leaders, in fact, most leaders will acknowledge that the performance management process often falls short of the high expectations that everybody has for it. And why? And if there wasn't so many, we would have a discussion here. But why? By the way, the clear answer you're going to see after we go through the 9 keys is that it's not the process. It's the execution of the process is where it fails. You can have a 3-point, 5-point, 7-point, 12-point, or no point, and it doesn't really matter. It's the execution of that process. Just filling out the forms doesn't make it good. It's what the manager does when they have the conversation with employees tends to be very good. So we've done longitudinal studies on what is it that makes performance management effective. And every year we do it about every other year, the same 9 keys come out. And it has nothing to do with the process. It has nothing to do with technology. They have nothing to do with compensation. In fact, compensation is listed on this. So we list a whole list of different things it could do. Then we use regression analysis to see which are the ones that are closely predictive of having success. So the first one is
what works is the 9 keys. The first one is performance management includes development plans for the next period. So get out your little voting. You got little voting things. We're going to do some polling. So what I want you to do, the first question is, how many of you do this or do not do it? So it's a yes or no question. And performance management process includes, your performance management process includes development plans for the next period. So you can take out your voting. We'll do it for about 10, 15 seconds, and we'll see what the answer is. Do I have to do anything? 2 minutes for the 5 minutes. Okay, very good. So we have some results. %, almost 73% said yes, your performance management has some development plans for the next period. Only 27% said no. That's very good. That's one of the keys, and that's the number one thing for having a successful performance management process is these individual development plans. Now, some companies are getting a little bit crazy with individual development plans, say, I want to be a lawyer. I don't want to work in HR. So they'll have individual development plans for you to become a lawyer, too. But when we look at, I'm supposed to go to the next slide. No, I want to go back. Can I go back one? There we go. No, went back too much. When we look at, you said 73%. When we look at the high performers, create development plans for the next period is very important. High performers, about 63%. Said that to a high or very high extent. So that's not the average. We had the average of you, which was 73%. If we took the average of our survey, it could be around the same thing. So you're about the same as ours. And about 35% of low performers said they do this to a high or very high extent. So you're right in line. In fact, the results of Brazil said individual development plans were good, that you do it well. The second thing is training for managers on conducting performance appraisal meetings, giving them a lot of training. And in fact, the high performers do a lot more of this training than ever before, especially on how to give authentic conversations. You know, I know all this stuff. I do research. When it's easy for me, when I'm given feedback, if it's positive feedback, you're doing a great job, you're getting a bonus, I love you to pieces, etc. But when I have to give negative feedback, that's the hardest thing to do. And managers hate that. The training on how to give authentic conversations is extremely important. In fact, I know what you have to do. And what do you think I do when I have to give negative feedback? I go on a trip and I delegate it to somebody else. Because that's awful hard stuff to do. That's where it usually falls down, is that particular one. So take out your things again, your little polling things, and tell me yes or no, how much you give a lot of training. And I would say a lot of training here, not just training, but a lot of training. Vote. Go. You gotta have that music, yes. Jeopardy music. Da, na, na, na. Para quem chegou um pouquinho depois, no braço da cadeira tem o dispositivo. Se tiver, usa para votar. All right, we have some results. Interesting. Only 41% said yes, you do remember I qualified it, a lot of training. So probably a lot of you do training, but a lot of training is probably, I qualified it, and 53% said no. So when we go to the next slide, we can see what they do on the other one. I keep pointing to over here. I should be pointing over here. I'm messing up.
There you go. So high performers provide a lot more training. You can see with the high performing, or provide training for goal development and provide supervisors with training to give and receive feedback are the highest ones. And high performers do this a lot more than low performers to a high or very high extent. And training, in fact, in the survey results, if you get the report on the 9 keys, it will tell you about there's lots of other kinds of training they do also. The third one is the quality of performance appraisal is measured. And that means more, you're measuring just that everybody filled it out on time, but what quality did they put into it? Was it a good performance review? Do managers do a good job? And so the third question I want to ask you, yes or no, do you measure the quality, not just filling it out on time, but do you measure the quality of the performance review, the quality of what the manager does? Yes or no? Vote. Okay, we got results? I think they're faster than 10, 15 seconds. This mirrors basically what I'm seeing everywhere. It's very hard to measure the quality. Most companies do not. And usually there's two ways that companies usually measure the quality. One is to do an audit, a random audit of managers. So they'll pick out certain managers and just do a random audit. And they'll interview the employees that they do. Another one is a 180 kind of audit. So you can do a 180 of their employees to see how well they're being reviewed. The most popular one and the hardest one to do is to have a calibration process where managers can get together and they have to calibrate. Doesn't mean it's forced distribution. They have to justify why you got all 5s over here and they didn't get over here. So most organizations do not measure the quality of performance reviews. And that's aligned with what you said in your review. But it's very important to do this. The most common measurement is on-time completion rates. But it's interesting, the bottom point I point out is interesting, over half of the organizations say they have no consequences for not completing the reviews on time. And that's the only thing you're measuring. I don't get that. I mean, you've got to have more than that. It's more than just efficiency. They got to have consequences for not doing it. And then you got to measure the quality. So the fourth thing is there a system in place to address poor performers. Now, these are not, there's low performers and there's poor performers. So low performers and poor performers are very different. So on this, I would say, do you have something, not poor performers, but I would first say, if we're going to go to the next slide. If we're going to vote on this, how many of you say yes or no? You have a process in place to address, let's say, both poor performers and low performers. Do you want to do the voting? We're stuck? Yeah, we're stuck. Pessoal, é a pergunta 4 para votação. Okay. Do you have a system in place to go to vote on? Do you have a system in place to address low and poor performers? Yes or no? Oh, this has already been up. Okay, very good. So most of you said yes, and I bet most of you, it's kind of stuff for poor performers and low performers, and about 27%. Most of the companies, I'll go to the next slide. Most of the companies in our stuff, they have a tough time with having a system in place. And the vast majority of the ones that have a system in place oh my goodness. Jay?
Jay? Yep. Is number 5? Yeah, I'm here. Yep. So most of them have a targeted development plan for low performers. A lot of the better companies have both a system in place for low performers, which is a targeted development plan to get them going, and they have a different system in place for poor performers. Poor performers, most of the system in place is to move them out of the organization faster than other people. Number 5 is performance appraisal includes information other than based on the judgment of managers. This is becoming more and more important as organizations get flatter, more matrixed, and as more and more employees are doing more and more jobs with different people with different managers. And so the question is, do you have a system in place that gets information from other people than just the judgment of managers? So is there a system in place, yes or no? All right, we have some results, although the slides are a little overlapped. Apresentar o resultado. Diminui para 10 segundos o tempo de votação depois da próxima, por favor. Thank you. This is slower than I thought it was going to be. Apologize. Vocês vão apresentar o resultado das 5 aí. All right, you're 50-50 on that employment, and usually that's the truth. It's very hard sometimes to keep it going. Ok, volta a apresentação. Yeah, this is... Volta a apresentação. Ok. So most companies do not. You said 50-50, but only 1/4 in our study do this for all their performance appraisals. Now, they'll do it for some, but not for all. And they very seldom do managers review the results of their PM process with other managers. Number 6, and this voting is going slow, so I apologize. Performance management process is consistent across organizations. This is very high. It's consistency across organizations, but it is becoming controversial. As more companies look to segment the workforce, should we have a different PM process for engineers and for sales? Is there different competencies? Are there different behaviors? Are there different things we're looking for? So it is becoming a little controversial. Colocar a votação, por favor. Conta 10 segundos. Yeah. So vote on, do you have a consistent process across the whole organization? Yes or no? Thank you. Resultado. Oh, a lot of you have a very consistent process. Now, what we're seeing, though, is that it's changing. This is a big thing to make it consistent because with today's social media, everybody knows usually what's happening across the organization. But we are seeing it being segmented now based on different talent groups, depending on what we're looking at for talent groups. Ok, não usa. Jay? Yep. Yeah, okay, until it comes up. Volta a apresentação, por favor. So high performers is much more likely to have a consistent process across organizations, just like you said you were going to do. Ok, voltou a apresentação, ele vai usar o controle agora, né? Yeah, maybe they have to move it rather than me. Go ahead. Yeah. Number 7, employees expect feedback on their performance more than once a year. Managers are bad at this. They don't figure they have the time, they don't want to give the feedback. Even when good managers give a lot of feedback, though, it isn't considered
part of a formal performance management process. So even good managers, when they give good feedback, the employees might not feel like it's performance review or performance appraisal. So this is a hard thing to do. But do employees expect their performance more than once a year? Say yes or no. Pergunta, por favor. Votação. Ok. 10 segundos. Yeah. 100% say they expect it more than once a year. You're right, they do. Managers, though, do a very bad job at this. So if we could go to the next slide. Yeah. Ok, volta a apresentação. Yeah. And you can see on the data, when we looked at it, managers only like to do this once a year. And by the way, they would like to do performance and compensation both at the same time, which is not a good thing to do. So if you're looking at whether or not performance more than once a year, go to the next slide. There we go. So you can see here, most of them want them to do it annually. And it's about 36% want to do it once a year. Very seldom do they want to do it more. They would want to get it all done all at once. By the way, they hate this process. That's why they only want to do it once. You know, they're working 50, 60 hours a week trying to get the widget out the door. Now they got to have these conversations. And they don't like to have the conversations. Multi-rater feedback is used to support performance management process. So this seems to be a big one, whether it's 360, but most of the time it's multi-rater. So the question here is, do you use multi-rater, just go to multi-rater, feedback in your performance management process? Yes or no? Votação. Slide de votação. Conta 8 segundos, vamos diminuir um pouco o tempo. 8 segundos. Slide de votação. Ok. Many do. It's about split, half and half, but many more do it than not. This is hard to do. Now, a lot of times with the segmenting of the workforce, we're going to go to the next slide too. With the segmenting of the workforce, they're doing it for some, but not all. So like the high potentials or the high performers or that, there's more of it done when that's the case. And you can see only 18% of organizations use a 360 or multi-rater. And the last one is performance management processes, including ongoing goal review and feedback. So this is ongoing goal review. Talk to them about their goals, how well they're doing on it, how well they're doing on their projects. So the voting here is yes or no. Do managers in your organization give ongoing goal review or not? 8 segundos para votação. Mantenha o slide de votação, 8 segundos. 4, 3, 2, 1, ok. Believe me, I'm only going to have one more of these. Pode fechar. Resultado da votação. All right, it's 50-50 again. So ongoing goal review, of course, we all know is very important. Let's go back Volta to the à apresentação, por favor. but most managers still only want to do this once a year. And you'll see here, the slide is, even high performers and low performers say they only want to do it annually. Managers don't have the time for this. If they knew how much it drove market performance, though, they might put in more time. One of the biggest things we have is how do you convince managers to do this? So I'm going to give you one more. Go to the next slide. Próximo slide. Yeah, I'm going to give you one more. These are the 9 keys. This is a review. So it's individual goal, it's training, it's measuring the quality, it's addressing poor performers, it's having it based more than just on the judgment of managers. It's having a consistent process, having feedback more than once a year, use some multi-rater feedback, goal review and feedback. Now the question I want to ask you, and this is the last time I'm going to ask you to poll, so
Be patient. How many of these 9 do you do? From 0 to 9 on your polling thing, how many of these do you do? Quantas dessas vocês usam em suas organizações? 1, 2, 3 ou 9? É só apertar o botãozinho do número correspondente no keyboard que vem a resposta para a gente. Ok, votação. Resultado. Vamos apresentar o resultado. Votação encerrada. Vamos ver o resultado. Here they need five seconds there to prepare the graphic now. So, over. Oh, very good. So here what you're seeing is the audience here is in the green. Brazil in 2013 is in the blue, and the United States is in the red. 10% of you said you're doing all 9, 10%, 8, 10%. By the way, my opinion, if you're doing all 9, maybe you don't have time to do anything else. So it's a matter of, when we looked at these, none of these is a make or break, but there are things you think about on how to drive it. So go ahead. Ok. Volta à apresentação. So this is my final slide. And what it says here, it says, why yes? You know, I had it up there. Why yes? It's Employee Evaluation Day today. How do you know? So you have the gifts outside the office, et cetera, to make sure you get a high performance review. I apologize for the technological problems, and I apologize also for going over my time. So, Ok, thank you very much, Jay. Uma salva de palmas para o Jay. Thank you. Chamar agora Guilherme Cavalieri, é diretor de desenvolvimento humano para a América Latina da Serasa Experian. Possui uma experiência de mais de 25 anos em recursos humanos, tendo atuado em empresas como Camargo Correia, LG Electronics, TAM Linhas Aéreas, Bergen Ingelheim e Unilever. Ele foi eleito como um dos 50 profissionais mais admirados de recursos humanos em 2008, 2010, 2012 e 2013. É um laureado. Diretor da BRH São Paulo, Guilherme Cavalieri, com vocês. Obrigado, Francisco. Isso é muita generosidade do Francisco falar esses anos todos aí, mas é porque ele é muito amigo, então a gente tem que dar esse desconto. Boa tarde, prazer estar com vocês aqui, poder compartilhar o caso da Serasa Experian, que tem consistência em parte com o que foi falado aqui. A gente vai ter oportunidade de ver exatamente o que nós temos lá. Na palestra do Google, uma dica que foi dada, e eu falei, puxa, que pena que o meu slide de apresentação da empresa não tem isso. É importante mostrar a empresa sob a ótica do cliente, né? Então, o ideal era falar o que a gente gera de importante para o cliente. Parte está aqui, mas a gente poderia ser ainda muito mais enfático. 2 slides só para falar o que é a Serasa Experian. Ela é uma empresa que tem esse faturamento. Estamos listados na Bolsa de Londres, e clientes em mais de 80 países e presentes no mundo inteiro, com sedes operacionais nos Estados Unidos, Reino Unido e aqui no Brasil, e tem a sede corporativa em Dublin, na Irlanda. Aqui no Brasil, especificamente, nós somos o maior birô de crédito do mundo, maior autoridade certificadora, 900 mil clientes, um volume bastante significativo, e dentro da Serasa Experian estamos falando de 2.700 pessoas que nós chamamos aqui internamente como Serasa Experian. São funcionários da empresa que nós chamamos e apelidamos como Serasa Experian. Times de alta performance, como é que a gente trata o tema gestão de performance dentro da empresa? Nós temos a crença, e para a gente é extremamente importante, de termos líderes preparados para fazer esse processo de gestão como um todo. Isso é fundamental. E isso se traduz, e nós temos pesquisas de engajamento, vou mostrar em seguida qual o resultado, em alto índice de engajamento. E sistema de consequências, que é importante,
quer seja do ponto de vista de remuneração, como um output, ou quer seja do ponto de vista de aconselhamento, de gestão de carreira e de crescimento profissional. A Serasa trabalha com o conceito usando 2 slides só para falar sobre o tema liderança, nós trabalhamos com o conceito do líder 3D, né, que é exatamente o que está aí, né, o líder que a gente chama de gestor, o líder educador e o transformador. O gestor é aquele que trabalha na geração de resultados, né, gerenciando pessoas, processos e projetos. O educador é aquele que foca no desenvolvimento das pessoas. E o transformador, olhando para o futuro, olhando para frente, buscando inovação, e que se concentra basicamente no ambiente externo. O ideal é que os nossos líderes pudessem ter essas 3 componentes, essas 3 dimensões, e, além disso, que tivesse essas 2 que são transversais, essas de baixo, né, que é a preocupação com o seu autodesenvolvimento, e que seja um exemplo na linha dos valores e da cultura da empresa. É para isso que a gente trabalha lá na Serasa Experian. O líder 3D, né, que são essas 3 dimensões e com essas 2 transversais, para nós, na Serasa Experian, está decodificado como as competências. Então, para cada uma delas, a ideia, evidentemente, não é mostrar para vocês e ler em detalhes, mas para cada uma dessas dimensões, nós temos competências atreladas, e essas são cada uma delas com comportamentos descritos, etc. Avaliamos as pessoas e preparamos a liderança com base nessas competências. No que se refere a engajamento, esse é o resultado que a gente tem do ponto de vista da nossa pesquisa interna. A gente pode se orgulhar aqui no Brasil, né, a Serasa Experian, de ser a empresa que tem o maior índice de engajamento, né, 93% das pessoas dizem que gostam de trabalhar na empresa e que indicam a empresa para um amigo, para um colega, para um familiar trabalhar. De fato, dentro do mundo Serasa Experian, nós somos referência, somos benchmark, e também dentro de um benchmark externo, esse é um índice de engajamento bastante grande. E como vocês podem ver, quer dizer, no mundo Serasa Experian, que é um índice relativamente alto também, 84% de engajamento, e as empresas de alta performance, 83%. E nós, na Serasa Experian, aqui no Brasil, com 93% do índice de engajamento. Então, falamos de engajamento, da importância de engajamento, falamos de importância de uma liderança bem preparada, como elementos fundamentais para a gestão de performance, e falando um pouco de consequências. Nós não trabalhamos com curva forçada, né, do ponto de vista de avaliação, mas ela nos orienta, né, e a gente tem visto ao longo dos anos, 2 ou 3 anos que a gente já tem adotado esse modelo, de que a distribuição tem seguido mais ou menos essa que está aí listada, quer dizer, que vai de mais ou menos 2% pessoas com performance bastante abaixo, até muito acima, com 5%. Esse é mais ou menos o range que a gente tem. E as consequências, evidentemente, de novo, são para a remuneração, mas não só, também para o plano de participação de resultados, para promoções e subsídios para o desenvolvimento para as pessoas, subsídios de cursos de idiomas, cursos no exterior, etc. E, evidentemente, então, por se tratar de uma empresa multinacional, há também a possibilidade de gestão de carreira, que se refere à questão de expatriação, etc. Nós fizemos aqui uma análise em cima do estudo de como é que a gente aplica lá na Serasa Experian as 9 práticas. E não vou entrar em muito detalhe em função do tempo, mas essas são as 9 práticas e, muito rapidamente, o que a gente tem? Nós, em relação à primeira, coletamos as aspirações individuais, tratamos com transparência e buscamos focar no futuro em relação a essa primeira prática. Em relação ao treinamento da liderança, né, para a condução. Sim, é uma premissa inegociável, todos os líderes passam por reuniões, por workshops, a cada início de ciclo, né, fazemos conversas e explicamos e revitalizamos para as pessoas que já conhecem, ou introduzimos para aqueles que farão pela primeira vez, e os programas são focados, no nosso caso, no conceito do pipeline de liderança do Xará. Existem critérios definidos para medir a qualidade de performance, da avaliação de performance, sim, e ela se reflete no índice, na nossa pesquisa de engajamento. Na última pesquisa, esse foi o índice que melhor evoluiu, né? A gente teve aí percepção dos funcionários da empresa, em relação à pesquisa anterior,
de que a empresa tem um bom sistema de gestão de performance, e isso melhorou em 7 pontos percentuais em relação à última pesquisa. Há um processo para tratar as pessoas com performance insatisfatória? Sim, trabalhamos com um plano de desenvolvimento de curto prazo para cada uma das pessoas que passam por esse processo. O processo de avaliação de performance é consistente, nós temos 100% da população avaliada, e fazemos questão de recomendar muito fortemente de que isso ocorra, porque isso, entre outras consequências, além da remuneração, tem questão do desenvolvimento de carreira, e essa é uma cultura que vem sendo criada nesse sentido. E nós damos o mesmo peso, né, no nosso sistema de avaliação do que e o como, né, como as pessoas entregam os resultados, e o que elas entregam efetivamente tem exatamente o mesmo peso, 50% cada uma delas. Informações além do julgamento dos líderes como evidência e desempenho. Nós temos o processo da própria autoavaliação, os resultados, temos uns indicadores de performance da empresa, onde os nossos indicadores são discutidos mensalmente com toda a liderança da empresa. Se os colaboradores esperam feedback da performance e recebem feedback mais de uma vez por ano, sim, recebem, mais do que feedback, isso fica registrado no nosso sistema de avaliação e são utilizados depois no sistema do ano seguinte. 360 graus para apoiar o sistema. Na verdade, se a gente for ser muito rigoroso, o que nós temos é um 270. Né? Nesse ano, nós ampliamos, ele era 180, chefe, líder e liderado. Esse ano nós aplicamos também era só autoavaliação e do líder. Esse ano já os liderados já avaliam os seus líderes. Não temos dos pares nesse momento ainda, e é a ideia de que a gente possa, a partir do ano que vem. Com muito cuidado, né, exatamente em função do que o Jay nos alertou, é um sistema que precisa ser muito bem tratado para que não gere burocracia desnecessária na organização. É demandante. Como ele falou, as pessoas odeiam, às vezes, não sei se chegou a odiarem, mas que não é um processo que as pessoas sentam com muito prazer e dedicam tanto tempo para isso, mas a gente tem que tomar bastante cuidado toda vez que a gente vai ampliando um pouco mais a complexidade desse processo. O processo de avaliação de performance inclui revisão contínua dos objetivos e feedback. Sim, ele é dinâmico, a gente tem organizado lá 3 conversas ao ano em relação a esse tema. Essa figura que aparece aí, é uma metáfora que a gente usa lá dentro, né, que foi criada pelo Milton, que me antecedeu, estou um ano só na Serasa, e ele criou essa metáfora da escalada da montanha, que, de certa forma, simboliza a preocupação das pessoas de como estão bem equipadas, né, e como recebem o suporte dos seus líderes para poder fazer uma escalada da montanha, né, que, às vezes, é mais fácil, ou às vezes fica mais íngreme, onde às vezes o líder precisa jogar uma cordinha para ajudar o liderado a subir, às vezes você precisa deixar alguma ferramenta para trás porque não funciona mais e se equipar com outra. Então, a gente usa muito essa metáfora da escalada da montanha, e por isso que ela está aí representada. Para terminar, com 7 segundos, essas são algumas características que a gente julga extremamente importantes dentro da Serasa Experian. Que vão desde o protagonismo das pessoas assumirem a sua própria gestão da sua própria carreira, como a escalada da montanha, até a questão do senso de pertencimento, meritocracia, etc. A gente entende que o ciclo de gestão de performance como se é uma commodity, mas se ela for utilizada de maneira adequada, ela de fato ajuda a fazer uma mudança da cultura da organização. E é assim que a gente tem procurado usar, como mais um artefato para nos ajudar e levar a organização para a cultura que a gente pretende. A gente entende, e em azul, ou não sei se um azul ou um verde, a gente entende que essas são práticas que a gente deve fazer, entender que a cultura da empresa é fundamental e não dá para ser commodity, que o discurso, diferente da prática, é danoso. Então, o vermelho diz que são práticas que a gente não deve adotar. A gente tem que utilizar os sistemas a nosso favor, mas se a gente não diferenciar as pessoas, isso é um problema, né? As pessoas entregam de maneira diferente, são diferentes, a gente precisa entender isso, quer seja na concessão de benefícios, quer seja no reconhecimento, e é importante que a gente entenda dessa forma. Envolver as pessoas em todas as etapas, processo participativo, e padrões diferentes para líderes não é algo que a gente também recomenda que a gente utilize lá. O padrão é o mesmo do presidente, o sistema e o processo é o mesmo do presidente ao auxiliar.
A gente tem sido muito feliz em vários aspectos. A gente entende que o ciclo de gestão de performance nos ajuda a construir uma organização que nós tivemos a felicidade de, anteontem, sermos premiados pela Great Place to Work pelo 16º ano consecutivo como uma das melhores empresas para se trabalhar. Isso é fruto de um trabalho consistente, né, que, como eu comentei, tive a oportunidade de herdar e estou me empenhando o máximo possível para levar adiante com o time de desenvolvimento humano da Serasa Experian. Acho que consegui manter o tempo. Uma salva de palmas para o Guilherme. Parabéns, Guilherme. Chamar agora a Cíntia Bossi, diretora de Recursos Humanos da Syngenta, para as áreas de produção, supply, finanças e serviços na América Latina. Possui mais de 18 anos de experiência em recursos humanos, tendo ocupado posições de liderança em empresas como Alcoa e Goodyear. Em sua carreira, atuou em posições generalistas e especialistas em recursos humanos. Dedicou boa parte da sua experiência a projetos de transformação organizacional, gestão do conhecimento, gestão de performance, clima organizacional, entre outros. Uma salva de palmas para a Cíntia. Obrigada, Francisco. Boa tarde. A ideia agora é tentar trazer um pouco da experiência que a gente tem na Syngenta com as práticas. Eu acho que a gente tem empresas aqui, pelo que a gente viu na pesquisa, trabalhando com práticas, né, como nós. Então, eu vou tentar não ser repetitiva para aqueles que também trabalham com algumas coisas parecidas com as nossas, e vou tentar trazer, talvez, um pouco daquilo que eu entendo ser o diferencial de algumas coisas que a gente tem implementado. Talvez só para dar um contexto, quem nós somos, né? A Syngenta é uma empresa do agronegócio. Nós trabalhamos com produtos de proteção de cultivo e sementes, entre outros, né? Com um propósito muito forte, que é o de trazer o potencial das plantas à vida, né? E, com isso, contribuir para uma agricultura sustentável e para o crescimento de demanda que a gente tem no mundo agrícola. E aí, nesse contexto, somos uma empresa muito jovem e com um desafio de crescimento muito grande. Então, nós crescemos durante os 12 anos, ou um pouquinho mais de 12 anos que temos, em 2 dígitos a cada ano. Nós dobramos de tamanho a cada 3, 4 anos e temos o contínuo desafio de continuar dobrando de tamanho. Então, esse é o desafio de 2017. E aí a gente só consegue fazer isso a partir de processos, né, que contribuam para que cada um se sinta parte e responsável por esse crescimento, né? E aí entra um pouco a conexão do processo de gestão de performance com a questão da performance e dos resultados da organização, né? A gente tem as 9 práticas, talvez uma delas, né, aqui mais clarinha, não ainda implementada num conceito 360, como talvez algumas empresas tenham, sistematizada. Nós temos um modelo um pouco diferente, e as que nós praticamos, definitivamente, sempre vemos as oportunidades de melhoria. Então, eu acho que são modelos. A nossa metodologia de avaliação de desempenho é uma metodologia que continua em construção e transformação, mas eu acho que a gente tem algumas coisas bacanas para compartilhar. Uma coisa importante do nosso modelo é que nós temos um modelo de avaliação de desempenho e um modelo de gestão de talentos, né? O modelo de avaliação de desempenho, ele foca exclusivamente na avaliação do desempenho, e eu mostro daqui a pouco que olha tanto o que como o como. E a gente tem um processo de gestão de talentos que olha a carreira dos indivíduos, e aí eu incluo a variável de potencial. Esses processos, eles se encontram no momento que eu faço o plano de desenvolvimento dos indivíduos e, ao mesmo tempo, eles rodam em momentos diferentes e criam a oportunidade de um feedback mais contínuo, né? E a gente olhava que esse é o grande desafio e a grande dificuldade que a gente tem no processo, que é a gestão do tempo e disponibilidade do gestor e dos profissionais para o processo, né? E a gente, dessa forma, cria mais oportunidades, e aqui é onde a gente vê umas estrelinhas, é onde a gente tem os momentos de feedback, né? Então, a gente oferece um processo que dá a oportunidade de conversas que aconteçam pelo menos a cada 3 meses, por diferentes óticas, né? Pela ótica da performance, pela ótica da carreira, pela ótica do desenvolvimento, e aí, por todos esses ângulos, as conversas acontecem durante o ano.
Aqui falando um pouquinho do que e do como, isso é alguma coisa que a gente implementou há 2 anos na organização e trouxe um diferencial muito grande para o processo de avaliação de performance. Normalmente, a gente trabalha muito a performance e, dentro dessa performance, a gente inclui o que e o como, né? E a nossa opção na Syngenta foi, de verdade, trabalhar o que e o como de forma isolada, né, óbvio, consolidada na performance do indivíduo, mas dando a oportunidade da gente tratar o como, né, que às vezes acaba negligenciado no what. Então, é um pouco onde a gente conecta também com os valores que a gente tem na organização, com todo o nosso modelo de competências. Então, tudo isso se conecta na avaliação do como, né? E aí dá uma perspectiva diferente também para o plano de desenvolvimento, que consegue conectar com todo o nosso modelo de competências. Tá? Um outro ponto é que a gente discute e trabalha toda a avaliação de desempenho em comitês, né? E aí o que e o como voltam, como vocês podem ver no chart, nos quadrantes. Então, o indivíduo tem uma avaliação nesses 3 níveis, que a gente trabalha com partially performing, performing e excelling. Ele tem essa avaliação no que e no como, e isso gera uma avaliação final de performance. Tá? O PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual, é onde a gente consolida, então, tudo que é demanda de desenvolvimento de performance e tudo que é demanda de desenvolvimento de carreira e de oportunidades futuras, além daquilo que é desenvolvimento necessário para a área, para a organização. E isso tudo, então, é consolidado e a gente oferece para os profissionais algumas alternativas de desenvolvimento formais. A gente tem alguns processos de coaching, mentoring e todo o processo on the job que a gente cada vez mais tem estimulado e reforçado, né? Um pedaço, e aí esse aqui talvez é o pedaço que eu queria contar um pouquinho mais, é assim, a gente entende que as práticas são importantes, implementar essas práticas não é fácil, né? Tenho certeza que todos vocês vivem a experiência do dia a dia de implementar, de fato, criar cultura, mas mais do que as práticas em si, a gente precisou trabalhar muito o como a gente implementa essas práticas e como o gestor e os líderes estão preparados para, de fato, navegar nas práticas e fazer o melhor uso de tudo aquilo que a gente oferece como ferramenta. E, a partir daí, então, a gente criou um programa de desenvolvimento de líderes que tem, sim, todo o pedaço mais tradicional, que é ensinar a fazer um processo de gestão de performance, ensinar a dar feedback, falar de coaching, falar de como é que isso tudo conecta com remuneração, falar de carreira e tudo isso, né? Que é muito mais a parte que a gente costuma chamar de hard, né? Aquela parte mais conceitual disso. Mas o que a gente entendeu também é que só esse pedaço equipa o gestor, mas não garante que ele, de fato, vai fazer com a qualidade e com a intensidade que a gente quer que ele faça. E aí, em função disso, a gente criou um programa que chama Germinare. E esse programa trabalha muito mais a questão do papel do líder e a consciência do líder em relação a todo esse processo, e não a consciência em relação à importância só de fazer, mas muito mais a consciência da contribuição que o processo tem para a gestão das pessoas, para o desenvolvimento das pessoas, para o crescimento dos indivíduos e, consequentemente, para o crescimento da organização, para os resultados da organização. Então, a gente trabalha muito forte o indivíduo, as crenças de cada líder, o valor de cada líder, por onde cada um transita dentro desse mundo, para, de fato, aí poder despertar a real vontade de conduzir um processo, né, bem feito, com qualidade, que ajude o outro a se desenvolver, que contribua para que cada um dos profissionais da Syngenta sejam melhores profissionais e, de fato, deem o melhor de si e o melhor potencial. Né, a gente brinca que é o trocadilho do trazer o potencial das pessoas à vida. Né? Então, como negócio, a gente quer trazer o potencial das plantas, como RH, a gente quer trazer o potencial das pessoas. E aqui é um pouquinho da carinha. Eu acho que um outro ponto importante desse programa
é o sponsorship de toda a liderança, né? Então, a todo momento, a gente traz muito forte o compromisso de todos os níveis da organização para esse modelo e para o programa e para as questões de desenvolvimento. O Germinare, ele é um programa muito dinâmico e ele tem módulos à distância, ele tem módulos presenciais, ele conecta indivíduos de várias maneiras com toda a temática de desenvolvimento e gestão de pessoas. E os líderes participam ativamente desse processo, né, como modelo e como também forma de desenvolvimento de cada um deles. Aqui um pouco a questão da medida, né, e hoje a gente falou um pouco, a gente hoje ainda consegue medir muito a execução, né, e o processo. Então, hoje a gente mede o processo, a qualidade do processo, óbvio, a questão de fazer a discussão de avaliação em comitês ajuda, porque a gente consegue balizar as diferentes formas de avaliar, percepções, critérios, mas a real qualidade ainda é muito dependente de como o gestor, de fato, se conecta com o processo, de quanta importância ele dá para aquilo que está sendo feito. Então, a gente mede hoje, numericamente, o processo e a gente tenta medir a qualidade a partir da discussão que acontece com todos os grupos de líderes nos comitês de calibração. E aí, fechando, eu acho que eu deixo só o meu contato. A gente, de fato, passou super rápido por tudo e quem tiver qualquer outra dúvida, pergunta, sugestão, está super aberto e disponível. Obrigada. Uma salva de palmas para a Cíntia. Muito obrigado, Cíntia. Excelente. Nós estamos exatamente a 1 hora de palestra e teremos 5 minutos de perguntas, mas, na sequência, eu já conversei com o Guilherme, a Cíntia também, se puder, ir para o Giro Tecnologia, no stand 98 da Micropower, e aí, quem tiver aqui, que tiver interesse em interagir com os 3, eles estarão lá à disposição por mais um tempinho para responder as perguntas de vocês. Bom, eu não recebi nenhuma pergunta por escrito, e queria pedir para o pessoal da organização aí para colocar a avaliação da palestra para que o pessoal possa votar enquanto a gente encerra a sessão. Se puder já colocar. Tem aqui 2 perguntas que vocês vão responder para nos dar um feedback da palestra e da sua aplicação na sua organização. Ok? Aí está, vocês podem ir votando. Enquanto isso, eu vou deixar aqui a palavra em aberto para uma pergunta, se o Guilherme, a Cíntia ou o Jay quiserem fazer uma pergunta um para o outro, nós teremos aí espaço para 2 perguntas nesses 5 minutos finais. I would have a question of our other panelists. What was the biggest stumbling block that you had in really getting these programs off the ground and as successful as they are today? Acho que talvez traduzindo a pergunta, né? Não sei se a gente tem legenda, não. Nós traduzimos a pergunta e a resposta, tá? Obrigado. Então, a pergunta foi qual foi o grande blocker ou dificultador que nós tivemos no momento de implementar todo o processo. Né? E eu acho que talvez é um pouco para a gente, eu acho que, e continua sendo sempre, é o papel e o comprometimento do líder com todo o processo. Né? De fato, a percepção de valor que o líder consegue ter a partir do processo e, a partir daí, fazer com maestria e percorrer todo o processo com maestria. Né? Concordo, liderança é fundamental, foi um dos temas que eu abordei. Eu acho que há um outro tema importante, principalmente quando a gente trabalha em empresas multinacionais. Às vezes os modelos são modelos globais e que precisam ser adaptados para as culturas locais. Então, sempre há uma necessidade de uma interação das filiais interagirem com a matriz. Né? No nosso caso aqui, a gente foi muito bem sucedido. Né? A Serasa já existia há 45 anos no Brasil, quando foi adquirida pela Experian. Então, já tinha muita coisa preparada aqui. E nós tivemos a possibilidade de influenciar a matriz. O modelo global hoje, ele foi muito influenciado pelo que a gente colocou aqui. Esse conceito do líder 3D, de 3 dimensões, foi algo criado aqui que a gente conseguiu exportar. Então, eu acho que a gente, enquanto brasileiros, empresas que atuam aqui como filiais de multinacionais,
não podemos nos acanhar. A gente tem muita competência aqui, né? A gente tem que ajudar as grandes empresas a melhorarem cada vez mais. E a gente tem, por obrigação, de fazer isso desde aqui do Brasil. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Martinelli, por gentileza traduzir para o Jay. No Brasil, as empresas têm adotado cada vez mais os comitês de calibração para tornar a gestão de performance mais representativa. Você tem informações sobre esta prática nas empresas de alta performance? Yeah, it's a good question. Originally, calibration was developed as a way to do force distribution within companies. And what we're finding today is that more of the high-performing companies are trying to keep the calibration, especially at various labels, without the fast distribution, without the force distribution. So there is a lot of emphasis today on calibration, but it is a hard thing to do. It takes a lot of time away from managers and their time, et cetera, but it creates an era of fairness in their organization when the employees know this is going on. Ok. Para que a gente não se estenda no horário, queríamos aqui pedir uma salva de palmas de todos aos palestrantes, agradecer a vocês a presença, e no stand 98 do Giro Tecnologia da Micropower, os 3 palestrantes estarão à disposição para conversar um pouquinho com quem quiser trocar ideias, tá bom? Muito obrigado uma vez mais pela presença.